Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, voltou a defender a atuação política da Corte. Em entrevista à Globo News, o magistrado mencionou um suposto relatório internacional que apontou uma estagnação no Brasil do que o ministro chamou de extrema-direita. Eu li uma matéria a propósito de uma avaliação internacional, é um relatório, dizendo que todos os países que tiveram problema com essa extrema-direita, o Brasil foi aquele que saiu melhor nessa quadra, graças à institucionalidade. E aí tem um papel importantíssimo o próprio Supremo Tribunal Federal. Inclusive, o tal muito criticado inquérito das fake news e outros inquéritos dirigidos pelo ministro Alexandre é objeto de elogios nesse relatório. Portanto, é interessante que isso se volte agora contra o Supremo. Casa cheia hoje aqui em Oeste Sem Filtro, todos no estúdio. Muito boa noite, Silvio Navarro hoje aqui ao meu lado. Silvio, nós comentamos um trecho dessa entrevista concedida pelo ministro Gilmar Mendes ontem à Globo News, em que ele inclusive defendeu a criação de uma comissão da verdade para esclarecer aí supostas irregularidades cometidas durante a Lava Jato, e agora a gente seleciona um outro trecho em que ele fala que leu um relatório internacional dizendo que de todos os países que tiveram aí problemas com a extrema-direita, palavras aí do ministro Gilmar Mendes, o Brasil foi aquele que saiu melhor graças à institucionalidade e atribuiu então ao STF a responsabilidade aí por apaziguar os ânimos no país. Boa noite, Silvio. Boa noite, Paula. Boa noite aqui para a nossa bancada hoje toda no estúdio em São Paulo. Boa noite, Pioto, Caute, meu irmão Augusto. Boa noite para você que nos acompanha. O ministro Gilmar Mendes, mais uma vez, muito à vontade diante das câmeras. E aí já começa o problema. O ministro Gilmar Mendes, assim como os outros 10 integrantes da Suprema Corte, deveriam se preocupar em se manifestar nos autos, com imparcialidade. Segundo ponto, extrema-direita na boca de um ministro da Suprema Corte que, afinal, ao fim e ao cabo, é árbitro, é juiz, é magistrado, usa a toga. E aí, onde é que fica o artigo 2º da Constituição? Praça dos três poderes, com três poderes harmônicos e independentes entre si, o judiciário, o legislativo e o executivo. Extrema-direita, mais uma vez insisto neste ponto, hoje no Brasil é um termo utilizado para se referir àqueles que estão do lado de lá. Aqueles que não fazem parte do consórcio de governança instituído no país desde a eleição de 2022, composto pelo Palácio do Planalto e pelo Supremo Tribunal Federal, com o aval da velha imprensa, da velha mídia. Mais uma vez, parece que todo mundo ali fala dentro de uma bolha e perderam completamente a conexão com a sociedade, tanto os entrevistadores quanto o entrevistado nesse caso. Bom, a gente segue repercutindo mais trechos dessa entrevista concedida pelo ministro Gilmar Mendes, porque ele também disse que existe uma suposta narcomilícia evangélica em atuação no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro. Vamos acompanhar. Recentemente o ministro Barroso presidiu uma reunião no Supremo sobre essa questão, uma reunião extremamente técnica, e um dos oradores lá falou de algo que é raro de se ouvir, de uma narcomilícia evangélica, que aparentemente se dá no Rio de Janeiro, onde, portanto, haveria hoje já um acordo entre narcotraficantes, milicianos e pertencentes a uma rede evangélica, ou integrados a uma rede evangélica. Veja, é algo muito sofisticado. Adalberto Pioto, muito boa noite. O que você destaca aí dessas falas do ministro Gilmar Mendes? O preconceito e a ausência de provas cabais, porque ele está falando de uma religião, está falando de evangélicos, é isso, né? Paula, boa noite. Caute, Augusto, Silvio, a todos vocês que nos acompanham. Primeiramente, tem uma questão de preconceito, é a ausência de provas. Como o Silvio já fez menção, um juiz se manifestando fora dos autos. E o que seria uma narcomilícia evangélica? É isso que ele diz, né? Narcomilícia evangélica. Quando, por exemplo, aqui em São Paulo houve o escândalo dos juízes do TRT, do Tribunal Regional do Trabalho, alguém disse que havia uma milícia de tribunais? Não.
se apontou juízes que tinham desvio de conduta, envolvimento em casos de corrupção. Bom, apurou-se o caso, a ideia era punir esses juízes, mas ninguém colocou o judiciário todo nessa história. Vamos imaginar a hipótese de que alguém envolvido no crime, por um acaso, pertence a determinada religião. Essa religião não tem nada a ver do ponto de vista de generalizar-se aquilo a ponto dela ser envolvida como uma descrição daquela milícia. O ministro Gilmar Mendes, eu já ouvi de críticos ferrenhos, estou falando de juristas, né, conhecedores do direito, dizem que o ministro Gilmar Mendes conhece bem o direito. Nenhum deles me disse que o ministro não conhece o direito. Daí, por exemplo, falar fora dos autos, ele sabe que não deveria fazer. Ele defendeu há pouco, inclusive, no trecho anterior, o inquérito das fake news. Ele sabe que inquérito tem prazo para terminar. Ele sabe que inquérito de ofício não faz sentido. Ele sabe tudo isso. Mas ele acabou de fazer uma defesa. Inclusive do ministro Alexandre de Moraes. Parece que ali é uma dupla, Gino. Nós temos 2 porta-vozes do Supremo Tribunal Federal que falam. O ministro Alexandre de Moraes e, sobretudo, o ministro Gilmar Mendes. Falar dentro dos autos, que é dever do juiz, sem emitir prévia a opinião, que pode levar a pré-julgamento, tudo isso deveria ser levado em conta. Não tem. O ministro Gilmar Mendes continua falando. É grave o que ele faz menção à questão religiosa. Isso me lembra do Tratado sobre a Tolerância de Voltaire, do filósofo francês Voltaire, que ele usa uma expressão religiosa para criticar um problema de violência. Quer dizer, ele usa uma terminologia de uma religião para incutir, né? Eu vou de novo usar a expressão narcomilícia evangélica. Tá, narcomilícia faz sentido, a polícia usa essa expressão com frequência. Agora, evangélico quer dizer o quê? Qual é a participação? É de pessoas que, por acaso, comungam de religiões evangélicas? Não dá o direito de generalizar dessa maneira. É preconceituoso e isso pode causar um problema muito maior no país. E está vindo de um ministro do Supremo. E esse é o ponto mais grave. Perfeito. Carlo Cauti, muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao Estúdio Oeste Sem Filtro. Boa noite, Paula, boa noite a toda a bancada, Piotr, Silvio, mestre Augusto. Pois eu acho que já me junto aos colegas, né? Eu só queria salientar que estamos falando de um ministro do STF, não de um analista político. Então, o ministro Gilmar Mendes está se posicionando, cada entrevista que ele dá parece cada vez mais um ator da vida política e não um jurista que deveria simplesmente aplicar a lei. Porque o STF deveria se limitar a aplicar a lei em questões de relevância constitucional, terceira instância, que chegam a ele após ter passado nas primeiras 2 e só. Não deveria se posicionar desse jeito, dando patentes para extremas, direita ou esquerda, patentes de democraticidade ou não, porque isso acaba politizando uma corte que já está atuando de uma forma evidentemente mais política do que jurídica e acaba delegitimando o papel do STF, que depois se torna alvo de críticas ou até de reformas, como a PEC, que no final do ano passado foi apresentada no Supremo e que vai no Congresso contra os abusos do Supremo e que o próprio Mendes catalogou como uma ressurreição de cadáver, né? E chamou deputados e senadores de pigmeus morais. Ou seja, ele se posicionou como um Gulliver, né, da moralidade. Ele é o gigante da moralidade. Mas, enfim, essa verborragia, de fato, de um ministro do Supremo é, primeiramente, incomum, inusual em outros países do mundo. Ministros não falam dessa forma, não falam tanto assim, né, não se colocam na frente das câmeras, dão entrevistas a cada 15 dias, sendo criticados pelos próprios jornais pelos quais falam. Né? Eu me lembro do editorial do Estadão, o ministro deu entrevista para o Estadão, prejulgou, de fato, o ex-presidente Bolsonaro, e o próprio Estadão o chamou de o juiz sem juízo, no editorial do Estadão, né? Então ele é criticado pelos próprios veículos onde ele dá entrevistas, mas, de novo, ele acaba criando aumentando a polarização que já está exageradamente elevada no Brasil e que acaba criando uma crise não política, mas institucional na nação, porque o Supremo não é mais visto como uma garantia de legalidade, e sim como um ator político e, portanto, merece e deve ser criticado. Né? Mas isso não é algo bom para o Brasil como um todo. Augusto Nunes, muito boa noite. Augusto, essa fala aí do ministro Gilmar Mendes, falando em êxito da Suprema Corte aí contra a extrema-direita, faz lembrar aquela fala do ministro Luiz Roberto Barroso no encontro da UNE, né?
nós derrotamos o bolsonarismo. Tá aí, eles estão em consonância. Perdeu o Mané. E o perdeu o Mané. Também perdeu o Mané, não amola. Boa noite, Paula, meu irmão Silvio, Piotto, Grande, Carlo, Cauti. É um prazer e boa noite a vocês. Prazer estar aqui. É bom, né? Todo mundo no estúdio. Para assim vocês dividem comigo esse som, né, das palavras do Gilmar Mendes. É o seguinte, eu acho que é um tipo de figura que me causa repugnância, né, muito aguda, é o cara que telefona para o patrão pedindo a demissão de quem falou dele. Gilmar Mendes faz isso. Toda vez que ele ouve alguém, algum jornalista, isso acontecia comigo. Ligava para o Tutinha. Na Jovem Pan, o Tutinha teve de bloquear Gilmar Mendes. Ele ligava. Precisa tirar esse cara. Queria tirar o Guzo da Veja. Ele é assim. Começa por aí. Não é um bom exemplo, vindo sobretudo do decano do Supremo. Ele é um decano. Ele fala em nome da corte, com frequência. Vamos lá. Ele disse que tem um relatório internacional e não mostrou. É tão misterioso quanto os vídeos do bate-boca em Roma. Tá? Esse acervo está aumentando, envolvendo o Alexandre de Moraes e uns brasileiros que estavam viajando com ele. Ninguém viu, sumiu. Cadê esse relatório? O que é? Que entidade fez? Né? Qual é o cacife que tem para isso? Eu tenho, por exemplo, posso providenciar um relatório municipal lá em Taquaritinga que diz que o Gilmar Mendes está mentindo. É mentira. Esse relatório não existe, eu desafio a mostrar. Um relatório que fala bem, não se limita a dizer que o Supremo, qual é a grande conclusão? O Supremo segurou a extrema-direita. E também elogia o inquérito das fake news. Isso. Pois ele acabou de contribuir para engrossar mais um pouco o inquérito das fake news, contando mentira. Estou afirmando que é mentira. E é fácil me desmentir. Mostra o relatório, aí a gente vai ver se quem fez tem credibilidade. Porque isso que ele está dizendo é o seguinte, olha a simplificação malandra. Extrema-direita. Então você tem no Brasil, de novo, extrema-direita, o centrão e a esquerda. Não tem extrema-esquerda. E o centrão, quando convém, vira centro-esquerda, quando apoia o governo, porque passa a fazer parte do que eles chamam de campo democrático, é isso? Campo progressista, campo democrático. O que é esse campo democrático? O que é isso? É uma arena de futebol? É alguma coisa parecida com estádio? Não? Campo democrático. Vai do Boulos, passa pelo Suplicy e termina no Alckmin. É muito grande. Então, esses caras aí, os jornais, publicam que foi eleito em Portugal um cara de centro-direita. Cadê o centro-direita aqui no Brasil? Não existe. É extrema-direita, olha a simplificação. E os democratas. E, em nome disso, o Supremo está se desmoralizando, querendo governar o Brasil como se fosse um poder moderador que não existe. Essa fala do Gilmar Mendes, ela só pode ser igualada em matéria de nonsense e de malandragem à falta de perguntas, à falta do contraditório dos jornalistas. Os jornalistas ouvem uma coisa dessas como se estivesse ouvindo aí o mistério da Santíssima Trindade e pronto. Isso aqui não é para discutir, é para acreditar. E eles acreditam no Gilmar Mendes, ou pelo menos simulam que acreditam.